Galo, que está se preparando para encarar o Grêmio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então vamos para lá. Já vamos para Porto Alegre, onde está o Rubem Júnior, com as informações do Galo, que viajou com uma dúvida no meio e um reforço no ataque. Conta tudo pra gente, Rubinho. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço a você, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia. Falamos ao vivo neste momento aqui de Porto Alegre. Temperatura na casa dos 23 graus. Tempo tranquilo para uma semana que esteve fria. O Atlético encerrou a preparação hoje no CT do Internacional. Estamos na porta do Hotel Hilton, onde está concentrada a delegação neste momento. Passaram jogadores, Hulk, como sempre, muito abraçado, muito paciente também, tirando fotos. É o Hulk no comando de ataque e terá um parceiro novo, o argentino gringo, hein? O Pavon, recuperado de lesão, ele que foi desfalque por uma pubalgia, está à disposição do técnico Filipão, que busca o seu primeiro resultado positivo no comando. É esse Atlético que tem uma dúvida no meio campo, uma dúvida grande, um esquema defensivo ou um meio mais solto. Daqui a pouco a gente fala no decorrer aqui da turma do bate-bola. Mas Léo, é o técnico Filipão, o seu grupo concentrado para buscar, quem sabe, o primeiro resultado positivo no seu comando. O Filipão, que estreou contra o Fluminense em Volta Redonda, depois teve a derrota para o Fortaleza, depois teve o empate contra o Libertad, a derrota para o Corinthians e o empate contra o Goiás. O Filipão, que dentro de campo tenta resolver os seus problemas, e fora dele também a diretoria do Atlético trabalhando muito. Ontem tivemos um dia histórico. Estamos hoje com o Henrique André também para falar sobre a SAF, que foi aprovada, uma votação expressiva do Conselho Deliberativo do Atlético, 335 votos sim, apenas 4 contra e uma abstenção de 5 votos. O Atlético ficando com 25% com as ações à associação e 75% das cotas também ficando com a Galo Holding, que está com o Henrique André para trazer mais detalhes, Léo. Henrique André, que está comigo aqui no estúdio, 6h38. Henrique André, que passou ontem o dia inteiro e boa parte da noite acompanhando a votação da SAF, trouxe um material muito bacana com os 4 R's, com torcedores, com muita gente envolvida, Henrique. E hoje, um dia depois, o Rubem Júnior já trouxe os números aí. Eu queria saber da sua impressão, que vive o Atlético 24 horas, qual a sua percepção após a aprovação da SAF? Boa parte da torcida já vinha se manifestando a favor, mas tinha uma parte que estava contra. Como é que foi o dia seguinte da aprovação da SAF do Galo? Boa noite, Henrique. Boa noite, Léo. Boa noite para quem está acompanhando a turma do bate-bola. Ô, Léo, a gente tem muito como termômetro, né, as redes sociais, e isso pode ser um perigo, né? As pessoas estão ali opinando e usando as redes sociais. Bom, hoje eu vi que algumas pessoas que estavam contra falaram assim, ó, agora que foi, vamos torcer para dar certo. E tem a ala também que estava a favor desde sempre, né? Mas eu digo de rede social porque a gente não consegue filtrar. Às vezes o cara entra ali para dar uma opinião, para tumultuar mesmo, né? Então eu acho que o termômetro da rua, ele vale mais. Então vamos sentir o próximo jogo do Atlético em casa, até eu acho que vale um povo fala com o torcedor, para de fato a gente saber o que o torcedor está pensando em relação à SAF. Só complementando esses números do Rubens, 409 conselheiros estavam aptos a votar. Votaram, Léo, 346, ou seja, 63 conselheiros não deram as caras, mesmo sendo uma votação remota. Acho que vale uma observação, acho que claro, é um número muito considerado, né, considerável, é um número muito alto de conselheiros que não se manifestaram nem a favor nem contra. E esse número, né, os 63, eles vão para os não votantes. Foram, Léo, até recebi uma mensagem há pouco aqui, com o número de votos sim, que foram 337, tá? 97% dos votos válidos. Quase unânime aí a votação, então, do sim para a transformação do Atlético
em Sociedade Anônima do Futebol. Esta votação que terminou há pouco, às 18 horas, estava começando a turma do bate-bola e encerrando a votação na sede do Atlético. Ô HG, eu queria a sua opinião sobre a aprovação da SAF do Galo e este número, inclusive, que traz o Henrique André, que me deixa surpreso, né? São quantos conselheiros no total, Henrique? São 409 aptos a votar. Então, 63 que não votaram, dá mais de 10%, né? Mesmo tendo a votação online, porque a gente sabe da dificuldade, às vezes os conselheiros, né, mais velhos, ou do interior, ou que não moram em Belo Horizonte, ou até mesmo em Minas Gerais, mas tendo uma votação online, me surpreendeu essa ausência do voto, tanto sim quanto não, ou até para abstenção, né, Henrique? De 63 conselheiros, HG. Os que não votam, eu não sei os motivos, mas perdem completamente a razão, né? Não está lá, não vota, não se posiciona. E olha quantas pessoas gostariam de ter esse poder, né? Quantos torcedores gostariam de ter esse poder de influenciar, de tomar uma decisão tão importante para o clube, né? Enfim, ô Léo, muita gente que se posicionou contra... Eu conversei com muita gente que, na verdade, foi contra o processo, da maneira que ele aconteceu e não contra a SAF, né? Até porque quem acompanha e vê o tamanho do problema sabe que não existe outro caminho, embora sempre tenha alguém que apresente uma solução mágica para resolver. Muita gente contra o processo, da forma que ele aconteceu, meio que a toque de caixa, sem muito tempo para análises e tal, mas é o argumento de muita gente que questiona, né? Os favoráveis são amansados, os favoráveis estão dizendo que são favoráveis porque são manipulados, etc. Então, quer dizer, nós temos... Quantos votos tinha, o André? 337. Então, 337 conselheiros amansados, enganados. 337 conselheiros, desses 337, ninguém analisou o processo. Todo mundo foi enganado. Mas a dívida cresceu nos últimos 2 anos, cresceu, a taxa Selic está 3,75. A dívida de todo mundo cresceu nos últimos 2 anos. 2 anos construindo um estádio. E você fazia durante o período da pandemia um orçamento, quem estava fazendo reforma, como eu, sabe bem o que está dizendo, né? Preço de um tijolo, o orçamento cara. Hoje era você voltava, parecia a época do Sarney presidente, cara. Voltava daqui 15 dias, o preço estava muito mais alto e tal. Então foi uma loucura. Aliado a tudo isso, a manutenção de um time caro. Mas aí houve responsabilidade em montar. Houve responsabilidade agora, né? Mas quando o time estava 21 voando e ganhando, todo mundo batia palma, né? Então, quer dizer, aí o CPF vai lá e entra como avalista de uma dívida. Eu entrei como avalista, se o clube não pagar, eu vou pagar, né? Mas ali tinha um CPF por trás de tudo aquilo. Só que quem diz isso, Léo, e quem defende é amansado, tá falando porque tá na rádio dos meninos, tem medinho, etc. É isso aí. É o único argumento de quem é pobre e raso para trazer um argumento contrário. Então, Rafael, Rubens, Ricardo Guimarães, tudo corrupto, não, porque arrumaram, que é um escândalo, cara. Então deixa eu falar uma coisa. É um preconceito absurdo contra essa gente, como se essa gente estivesse se locupletando de tudo que eles estão envolvidos. É um negócio maluco, mas você não pode, veja bem, eu tenho minhas ressalvas. Do processo, de como hoje o clube está. Claro. Eu gostaria de uma explicação mais detalhada sobre por que a dívida cresceu tanto. Eu gostaria, mas da maneira que eu possa entender. Agora, eu não vou, porque eu não tenho as respostas ou acesso aos documentos, chegar dizendo que houve um deságio de 600. Num negócio, você pode me oferecer seu carro. A FIP dele é 100, você está querendo 150, eu pago 80. E aí? O preço que você quer é 150, a FIP é 100, eu pago 80. Se você está precisando vender, eu vou pagar 80, você vai me vender. E se eu estiver oferecendo um carro que está com problema no pneu, no vidro de trás, no para-brisa? Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Olha só, não temos aqui procuração para ficar defendendo ninguém, sabe? Não precisamos disso, né, HG? Graças a Deus, uma carreira de jornalismo de mais de 20 anos. Mas deixa eu falar uma coisa. As pessoas envolvidas, os investidores do Atlético, eles têm, como disse o Everton, CPF daqui de Belo Horizonte, né? Eles residem aqui, eles têm residência fixa em Belo Horizonte. As empresas, que eles têm muito sucesso e aí eles alavancaram suas fortunas, elas estão em Belo Horizonte. Vocês imaginam que 4 pessoas tão bem-sucedidas, que não precisam de dinheiro algum do Atlético, não precisam mesmo,
porque tem negócios super bem valorizados e construídos economicamente. Não precisam de dinheiro do Atlético. Vão colocar o seu nome... O Atlético não vai dar lucro para nenhum deles. Colocarem o seu CPF, avalizaram empréstimos, colocaram mais dinheiro agora, pensando em fazer algum mal para o clube e se beneficiar. Para quê? Você já imaginou, HG? Porque não vai mudar. A cobrança que tem hoje da torcida, e essa cobrança é devida que o time está ruim, que o time não está jogando bem, que o Filipão talvez não tenha sido a melhor escolha. Isso tudo vai continuar acontecendo. E eles vão sofrer essa pressão e eles sabem disso. Agora, beira a loucura você falar de 4 caras, e estou falando com imenso respeito, 4 caras aqui, mas super bem sucedidos, que vão entrar no Atlético para prejudicar financeiramente, sendo que o clube só está de pé hoje porque eles emprestaram dinheiro. Não, e tem gente que acha absolutamente normal que se o comprador do clube fosse, por exemplo, a 777, então estava legal. O mesmo valor, o mesmo formato, os mesmos trâmites. Se fosse para 777, eu estaria tranquilo. Mas não pode ser para quem está aí. Ah, não, mas porque eles endividaram o clube para comprar mais barato. Você está dizendo que você está indo numa onda do que você está lendo em rede social e grupo de WhatsApp, ou porque você tem informações privilegiadas? Porque se você tem, o espaço está aqui, traga. Se tem alguma coisa para dizer. Olha, eu vou dizer uma coisa sobre um dos R's, que é o Ricardo Guimarães. Entrevistei 2 vezes, não conheço, não sou amigo, não frequento, não gosto de prestígio com ninguém da família dele, mas as pessoas batem nele e ele segura um rótulo do rebaixamento, tá? Então as pessoas batem... Se não é ele na história do Atlético, nem centro de treinamento teria, principalmente dos maiores, se não o melhor do Brasil, sabe? Então é uma mania sempre de achar problema e escamar essa gente, como se essa gente só fizesse mal ao clube, só quisesse mal ao clube. É um negócio impressionante. E o mesmo nós escutamos quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, escuta até hoje, tá? Ah, comprou, não pagou, não tirou dinheiro do bolso, tem rolo, tem isso, o tempo todo, qualquer tipo de operação vai ter gente e vai embarcar. E é muita gente que embarca, tá? Muita gente que embarca. Vou te dar um exemplo pra gente fechar, eu preciso fazer um break, mas nós vamos continuar falando do Galo aqui com o Rubem Júnior lá em Porto Alegre, mas a mesma situação do Pedrinho BH, que ajudou o Cruzeiro 200 milhões de vezes e teve momento da torcida pegando no pé do Pedrinho. Nossa! Pois é.